A Revolução Verde ocasionou diversos benefícios para os seres humanos. Entretanto, a Revolução Verde não pode ser considerada completamente como um bem. O uso de agrotóxicos e fertilizantes, além do ultra-irrigamento, existem poluições na nossa própria alimentação que vão estar contaminadas, cheias de agrotóxicos, no quesito do próprio solo, que vai ser, posteriormente, vai se dando mais prejudicado em relação a isso. Para além disso, a alimentação é crucial para o ser humano, promovendo assim o bem-estar e a sua saúde. Mediante isso, temos a iniciativa que foi fundada no século XX, que se chama a Revolução Verde. Essa iniciativa promoveu bastante o uso de irrigamento, o uso de fertilizantes agrotóxicos e sementes selecionadas geneticamente para que produzissem mais. A Revolução Verde provém do agrônomo estadunidense Norman Burke, que, em 1930, começou a pesquisar a variedade de sementes de trigo que poderiam ser utilizadas para uma maior resistência para doenças e pragas. Tendo os estudos aplicados e realizados durante a década de 1940, entra em larga escala uma cidade do México, tendo o aumento da produção de alimentos em 7 vezes mais. Este feito lhe rendeu um Prêmio Nobel da Paz em 1970 por contribuir com o aumento dos alimentos, o aumento da produção alimentícia. O termo Revolução Verde foi cunhado principalmente por William Gong em 1966 numa conferência da capital estadunidense de Washington. A mecanização com tratores, colheitadeiras e sistemas de irrigação em larga escala expandiram a produção para regiões mais limitadas. O desenvolvimento de sementes melhoradas de organismos geneticamente modificados, mais resistentes a doenças, climas extremos, também foi central para aumentar a produtividade e reduzir a fome em diversas regiões. A monocultura, por sua vez, trouxe ganhos de escala ao especializar a produção em um único cultivo por área. A produção livre trouxe avanços muito importantes para a agricultura, como a produção de alimentos em larga escala. Porém, de acordo com o artigo Revolução Verde, passado e desafios atuais, a Revolução Verde foi responsável por desenvolver alguns impactos sociais e ambientais que afetam o nosso mundo até hoje. Um dos maiores impactos é a monocultura, que se baseia no cultivo de uma única espécie, fazendo com que a biodiversidade diminua consideravelmente, aumentando a proliferação de pragas e doenças. Com o conhecimento de pragas e doenças, foram necessários que agrotóxicos fossem usados para tentar eliminar essas pragas. Outro impacto muito importante também foi a desmatação e a biodegradação de biomas naturais, como na Amazônia e no Cerrado, consequência de uma expansão da produção agrícola de matérias-primas agrícolas. A Revolução Verde também tem relação com a biologia, principalmente nas áreas da ecologia, biodiversidade e sustentabilidade. Na ecologia, nós estudamos o quanto as ações humanas interferem e prejudicam a natureza e os nossos seres vivos. Já na biodiversidade, a monocultura e o desmatamento diminuem consideravelmente a variedade de espécies, fazendo com que o nosso equilíbrio ambiental seja prejudicado. Além disso, hoje em dia, há uma preocupação maior em produzir alimentos de uma forma mais sustentável. Por isso, esses defensores da diminuição do uso de agrotóxicos e da preservação dos nossos recursos naturais. Então, o objetivo de diminuir os danos que estamos fazendo ao meio ambiente. Assim, nós conseguimos ver que a Revolução Verde trouxe avanços importantes na nossa agricultura. Porém, bom a gente saber que, futuramente, precisamos de uma agricultura mais sustentável. O desenvolvimento da pirâmide alimentar começou em 1970, na Suécia, durante uma crise econômica, onde, como os alimentos estavam muito caros, foi necessária uma conscientização da população sobre o que consumir e o que não consumir. O primeiro modelo não foi bem uma pirâmide, foi um modelo em forma de círculo. Nele, havia uma divisão de 7 espaços, onde as classes alimentares deveriam estar ocupando. Mas, por não trazer uma proporção de o que deveria ser comido em certas quantidades, em 1974, Ana Brut desenvolveu um novo modelo. Esse sim era em forma de pirâmide. A base da pirâmide era constituída por cereais, pães e batatas. Bem, já a segunda parte da pirâmide, o centro dela, tinha frutas e vegetais. E seu topo, carnes, peixes e ovos, que deveriam ser consumidos em menor quantidade pelo seu preço. O desenvolvimento da primeira pirâmide alimentar foi em 1992. A base era composta por carboidratos. Depois vinham as frutas e vegetais, depois as carnes, ovos e leite, e acima, no topo, que deveriam ser consumidos em menor quantidade de gorduras e açúcares. O primeiro modelo da pirâmide alimentar brasileira se deu em 1999 e foi desenvolvido pela nutricionista Sônia Tucuruva Filho. Bem, ela propôs um modelo muito mais voltado aos hábitos alimentares já mantidos pelos brasileiros. A base da pirâmide era voltada para arroz, batatas, mandioca e pães. Após isso, vinham as frutas e os vegetais. Depois, as carnes, peixes, ovos e leite. E algo diferente dos outros modelos é que tinha um nível da pirâmide voltado apenas para feijões, algo muito comum consumido pelos brasileiros. E no topo da pirâmide se mantinham as gorduras e os doces. Na pirâmide alimentar, temos diversas classificações nutricionais que auxiliam no bem-estar humano. Nessas classificações, temos a organização entre elas para que
o ser humano contenha uma diversidade alimentar e nutricional. Nessa alimentação temos classificações como lipídios, carboidratos, proteínas e vitaminas e minerais. Indo para a parte de minerais, podemos citar, por exemplo, cálcio e magnésio, que são muito importantes para o nosso quesito ósseo. Além disso, no quesito das vitaminas, elas são essenciais para prevenir doenças, porque a falta de vitamina e até mesmo a falta de ferro, que se encaixa no quadro de minerais, podem agravar doenças graves, como, por exemplo, a anemia. Além das vitaminas e minerais, podemos ter dimensão de que os carboidratos, as proteínas e os lipídios são muito importantes para a nossa alimentação. Os carboidratos, eles têm a nossa função de fornecimento de energia rápida, onde, depois de serem absorvidos pelo nosso corpo, eles fornecem para nosso sistema digestivo energia, que os carboidratos são convertidos em ATP, para fornecimento de energia para os nossos músculos, funcionamento de nossos órgãos, toda a constituição corporal. As proteínas, elas são muito importantes na produção de hemoglobina e, para além disso, elas são muito importantes para a regeneração de tecido, como pele e músculo. Para além disso, temos os lipídios, que normalmente são colocados como última parte da pirâmide alimentar. Essas partes dos lipídios, eles são colocados de última parte porque são alimentos extremamente gordurosos, mas eles têm importância como uma reserva extra de energia para nós. Apesar disso tudo que eu falei, tem uma classificação nutricional importante destacar que, apesar da pirâmide alimentar ser um pré-estabelecimento, é muito importante que cada pessoa tenha seu próprio nutricionista e o consulte para que tenha uma melhor alimentação. Vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos são necessários para o seu dia a dia. Cada pessoa tem sua dieta diferente, cada corpo tem uma constituição diferente e temos vidas diferentes. Dito isso, é necessário se conscientizar sobre essa alimentação. A Revolução Verde transformou profundamente a produção agrícola. Ela possibilitou que milhares de pessoas pudessem ter acesso à alimentação. O uso de tecnologias, maquinários, equipamentos, sementes modificadas e fertilizantes foi de uma colaboração enorme à agricultura e auxilia até os dias de hoje no combate à fome. Porém, com isso também vieram prejuízos, como, por exemplo, poluição, a gente pode citar a devastação. Também podemos falar a respeito da desigualdade social no acesso a esses materiais. Quando a gente fala de alimentação, não é apenas sobre falar de comida, a gente está falando de alimentos que precisam ter uma quantidade nutricional para a manutenção da vida do ser humano. E então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue concluir o quê? Não basta produzir comida. A comida tem que ser produzida com qualidade. Por isso, é necessário que a gente encontre um equilíbrio entre uma alimentação saudável, bem balanceada, uma produção suficiente e de um modo que não seja prejudicial ao meio ambiente.